a Jaqueline Mânica e esse é o podcast Mentes que Conectam, gravados aqui nos estúdios da RDC TV. E hoje nós temos como convidados o Fernando Pisa e a Patrícia Palermo. E o nosso tema desse podcast, ele é um tema que ele vai assim do amor ao ódio, ele é muito recheado de fantasias, desejos e até tabus, né? O nosso tema hoje é a gente poder pensar se essa questão cuidar do dinheiro, ele é um sonho ou ele é um pesadelo? E para isso, mas antes, como sempre, né, eu sempre tenho aqui a questão de apresentar as pessoas, os meus convidados, mas vou começar apresentando a Patrícia, né, que é alguém que eu já admirava pelas redes, pelos vários eventos que eu já vi ela, né, a vi participando. E então eu brinquei aqui nos bastidores que eu tenho que tomar um fôlego para ler o currículo dela. Mas eu acho que é importante, gente, e venham assim, aqui, olha que é uma construção de uma carreira. Ela é economista-chefe da FEComércio, economista formada com laurea acadêmica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo reconhecida com o prêmio de melhor desempenho no curso pelo Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul, o CORECON. É mestre e doutora em Economia Aplicada pela mesma universidade. Foi 2 vezes Prêmio Jovem Pesquisador pela URGS-CNPq, na área de Ciências Sociais Aplicadas. É professora da ESPM, Porto Alegre, e nas faculdades São Francisco de Assis desde 2004. Atuou como economista da Fiergs por 7 anos e, desde 2011, é economista-chefe do Sistema FEComércio, Rio Grande do Sul, SESC-SENAC. Foi escolhida como economista do ano pelo Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul em 2016. Vocês viram que hoje, né, eu vim até trajada a rigor aqui, né, vim com números. No ano de 2017, foi vencedora do Prêmio Mulheres que Inspiram, da revista Dona do Grupo RBS, por seu destaque na carreira. Em 2019, foi representante brasileira no programa de intercâmbio profissional promovido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Né? Que coisa boa, que orgulho a gente poder ver assim, né, uma mulher gaúcha, né? Eu acho que isso assim deixa a gente mais contente. Depois a gente vai poder agora ter uma conversa daí de repente de todas as caminhadas assim para esse percurso. Vamos dar mais vida a ele, mas igual eu estou aqui cumprindo o protocolo. E agora eu vou apresentar o Fernando Pisa. O Fernando, ele é sócio fundador da Avel Investimentos, bacharel em Ciências Econômicas da URGS, especialista em gestão empresarial pela SPM e mestre em design estratégico pela Unicinos. Hoje, a Avel é reconhecida como a maior assessoria digital do Brasil e formadora de talentos. Fernando possui mais de 15 anos no mercado financeiro, iniciou na XP Investimentos, sendo gerente de expansão e filial e assessor, além de instrutor de educação financeira. E tem um outro atributo dele que eu acho que ele é mais especial ainda, que ele é chefe do meu filho. Então, gente, sejam muito bem-vindos. E a ideia é, nesse primeiro momento, passar a palavra para vocês e poder falar um pouquinho dessa carreira, que gera tanta curiosidade, porque realmente essa é a temática. Dinheiro é uma coisa que tem tantos pontos de interrogação. E como é que foi escolher essa caminhada? Como é que vocês chegaram assim nessa construção? Hoje são pessoas que estão aqui na frente, mas são fruto de toda essa trajetória. Tu quer começar, Patrícia? Pode ser. Eu vou começar contando como é que eu escolhi a faculdade de economia, né? Eu fazia antes a faculdade de farmácia e bioquímica. Eu era uma excelente aluna, eu era sempre muito dedicada. Eu vim de uma família de pessoas muito humildes. Então, a entrada para a universidade ela representava muitas coisas, né? Era uma porta que se abria para o mundo novo. E, de repente, eu vejo que aquele mundo novo talvez não fosse o que eu tinha escolhido para mim corretamente, porque eu estava na faculdade, eu ia bem, mas eu não me via depois trabalhando com aquilo. E aí, um belo dia, eu comecei a conversar, eu dava aula particular de matemática, né? E comecei a conversar com o pai de um aluno meu. E ele tinha dito que ele tinha visto uma palestra muito legal de um economista que falava sobre a economia da pobreza. E eu achei aquilo muito interessante. E eu pensei, eu vou fazer economia e vou ajudar os pobres do mundo. O primeiro pobre do mundo que eu vou ajudar vai ser eu mesma. Então, eu fui fazer a faculdade de economia. E aí, fiz a faculdade de economia, fiz o mestrado, fiz o doutorado. E ao longo do mestrado, já comecei a trabalhar
com a sala de aula, que é uma coisa que eu sempre gostei. E aí, diferentemente do Fernando, eu fui para a parte da economia real. Comecei trabalhando lá na Fiergs, depois vim para a FEComércio, falando mais dessa parte ligada à atividade econômica propriamente dita, né? Então, diferentemente do que faz o Fernando, da questão de alocação de recursos financeiros, né? A gente fala muito lá na FEComércio sobre questões ligadas, por exemplo, a políticas públicas. Agora, nesse momento, a gente está nessa discussão com o governo do Estado se aumenta ou não aumenta o ICMS. Mas é uma carreira construída passo por passo, né? E isso eu acho que é uma coisa que quem nos ouve aqui, né, é importante ter em mente, né? Ninguém chega no lugar que está sem ter uma longa caminhada por trás, né? Então, muitos passos foram dados para chegar até aqui. E é muito legal te ouvir, porque essas são as crenças. Hoje nós vamos falar muito sobre essas crenças e crenças tabus, né? Perspectivas e percepções, conceitos que muitas vezes aprisionam as pessoas. E é muito legal quando tu coloca isso, assim, que tu foi sempre uma aluna aplicada e que tu tinha uma família super simples, né? Assim, uma família que vem de uma base humilde, porque às vezes uma das questões que eu escuto muito quando eu comecei com esse projeto de querer impulsionar carreiras é que as pessoas que não têm quase recursos, elas não conseguem chegar. Tu precisa ter privilégios para chegar. E aí tu começa já destacando isso. E eu achei sensacional quando tu diz assim que a primeira pobre, né, que tu ia fazer, ajudar, é assim mesmo, porque isso, casa de ferreiro tem que ser espeto de ferro, né, e não espeto de pau. E aí eu acho que tem uma coisa interessante para falar nesse momento aqui, e eu acho que nesse ponto a gente pode ser muito útil aqui, é que num passado não muito distante, para você ter certas conversas interessantes, ou você pertencia àquele meio, ou você simplesmente não participava dessas conversas. Então, por exemplo, os meus pais eram pessoas muito humildes, as pessoas que circundavam os meus pais eram pessoas muito humildes, as pessoas que iam na minha casa eram pessoas muito humildes, né? Então, se hoje a gente tem uma série de possibilidades de ouvir conversas ricas, conversas que falam de outros mundos, dos mundos que a gente não pertence, a gente tem que participar disso, né? E ver que outras possibilidades existem além, muitas vezes, dos muros onde a gente está encerrado. Né? E fantástico, né? Eu quero a gente poder escutar o Pisa também aqui, vou te chamar, não sei como é que tu prefere, Pisa, né? Pisa, mas para tá mim mas que é uma questão que tu diz assim, numa conversa com um pai de aluno, ele me traz uma possibilidade. Isso significa que tu estava aberta. E às vezes as pessoas ficam querendo assim a resposta do mundo como se ela viesse num cavalo branco, quase que nem quem espera, às vezes, o príncipe encantado. E as questões estão passando pela frente. Então, você estava com escuta e isso chamou. E olha como, a partir disso, tanta coisa aconteceu. Que coisa boa. Estou super feliz aqui com essa conversa. Primeiro, Jaque, eu queria te agradecer pelo convite. É uma grande honra estar aqui com vocês, principalmente com... principalmente com o aceite da Patrícia de estar aqui com a gente. A Patrícia foi minha colega de faculdade, ela veio um pouco antes e tem uma história bem legal que se eu puder compartilhar depois aqui, mas só antecipando... Pode até, se quiser, já agora. Agora fiquei curiosa. Antecipando, a Patrícia ela foi formada com Laura na faculdade e com todas as notas A, máxima, todas. E a gente tinha, por prática, quando saía do colégio, ia para a URSS, lá para economia, era meio selvagem, né? Completamente selvagem. Cada um por si, cada aula era uma aula, não tinha uma turma de colegas. Então tinha por praxe ir no Xerox e tinha uma pasta no Xerox que era a pasta X, que tinha as provas dos semestres anteriores. Mas só entrava na pasta X o melhor aluno, a melhor nota dos semestres anteriores. E assim, a Patrícia, ela quase monopolizava aquela pasta X. Então era muito comum a gente chegar lá, ter um monte de prova gabaritada da Patrícia e tinha todo um capricho. A letra dela era caprichosa, a resposta não era uma resposta simples, certa, era super elaborada. Então eu conheci a Patrícia pelo nome na pasta X, muito antes de conhecer a Patrícia Palermo, economista, laureada, mestre, doutora, enfim, referência. Já bebia nessa fonte aí. Exato. Que legal saber disso. E a minha história, talvez por eu não ter essa profundidade toda de conhecimento, de técnico para ir para o mestrado, doutorado, eu fui para um lado muito mais de empreender, né? de trabalhar no mercado financeiro. Acho que a gente pode aprofundar mais depois, mas teve vários altos e baixos, muitos fracassos, alguns sucessos, muito aprendizado nessa jornada
e que eu acho que pode ser complementar assim no nosso bate-papo aqui sobre educação financeira também. Com certeza, e é isso, né? E quando eu pensei assim, porque eu acho que é fundamental a gente falar sobre essa temática. Hoje eu estou dentro da universidade como professora, eu trabalho muito em consultoria e trabalho muito com essa questão do desenvolvimento de carreira. E a gente percebe o quanto que essa miopia em relação a essa a questão do cuidado com o dinheiro, né? O quanto que tem realmente assim tabus, né? As pessoas evitam falar, às vezes não querem ver, né? E isso tem uma pesquisa muito legal assim mostrando o quanto que os brasileiros têm uma questão de que não querem ver o assunto dinheiro, não quero olhar o caixa porque tem a fantasia que se eu olhar isso vai me paralisar. Então, né, realmente estar aqui, eu acho que é uma forma da gente poder estar realmente contribuindo com as pessoas e trabalhando para que a gente possa incentivar mais essa autonomia. E aí eu queria realmente ouvir de vocês, né, como é que vocês veem essa questão do tabu, né, em relação a essa questão do dinheiro, né, essa questão assim do quanto que o brasileiro, por exemplo, a própria questão de mercado de ações, o quanto que ainda é incipiente aqui no Brasil. E isso é para um nicho, né, realmente muito pequeno da população brasileira. Como é que vocês veem isso? Por que dessa dificuldade tão grande? Não sei se né, eu imagino que ela não seja só do Brasil, mas aqui é muito forte. Como é que vocês veem isso? Como que eu vejo assim, um dos motivos pelo qual eu fui para o lado da economia é porque eu gostava muito de comportamento humano, mas gostava muito de raciocínio lógico, de números, então era muito puxado por isso. Durante o colégio eu era aquele aluno que tinha as contas de matemática, eu fazia correndo, fazia tudo e já pegava o livro e ia abrindo e ia fazendo mais, ia ajudando meus colegas e eu percebia que quem tinha alguma dificuldade bloqueava, não sou bom nisso, e começava a se fechar. Eu tive muito incentivo de casa. Meu avô adorava me levar junto assim no mercado e comprava alguma coisa. Fernando, quanto é que vai dar o troco? Fazia eu calcular, raciocinar. Eu acho que é quase como uma academia. Tu tem que estar exercitando o tempo inteiro. Tu tem que achar prazer em estar exercitando o raciocínio lógico, contas. E daí vai ficando mais complexo, tu vai tendo que calcular depois juros, né, que a gente estava comentando, né, Patrícia? Então, eu acho que é desde a base, sabe, desde da família, do colégio, tu começar a ver prazer na matemática, no raciocínio lógico, e quando isso vai gerando bloqueios ao longo do tempo, tu vira um adulto, talvez, que, não sou bom nisso, não é para mim. E isso te trava, porque assim, a vida ela é em volta de números. O dinheiro, na verdade, ela é uma troca do que tu entrega, do que tu gera de valor, seja empregado, seja empresário, enfim. É uma energia que é uma troca, tu tem escassez, tu tem que tomar decisões, e se tu te bloqueia, olha, não sou bom nisso, tu tá perdendo oportunidades, tu tá gerando menos valor. Então, eu acho que o tabu começa lá na base, assim, lá na educação primária de casa, e eu acho que aí estão os primeiros bloqueios, assim, Jaque. Eu acredito que já foi mais tabu do que é hoje. Eu acredito que as gerações que estão entrando aí, elas têm mais interesse por isso, porque elas entendem que elas precisam saber minimamente para conseguir se virar melhor, né? Mas ainda existe muita dificuldade, porque nós somos um país em que, em média, as pessoas ganham muito pouco. E as pessoas acham, em geral, que pensar sobre dinheiro é algo que só cabe a quem ganha muito, quando é o contrário, né? A gente sempre diz, quando é que você vai ter que prestar mais atenção, por exemplo, para botar o seu carro na garagem? Quando a garagem é mais ampla ou quando a garagem é mais estreita? É óbvio quando a garagem é mais estreita. Então, quando você tem um orçamento mais apertado, é aí que você tem que prestar muito mais atenção. E nos últimos tempos, a gente fez um processo aqui no Brasil de dar acesso para as pessoas a certos instrumentos, por exemplo, como o cartão de crédito, que cresceu enormemente o número de pessoas que têm acesso ao cartão de crédito, que se as pessoas não forem minimamente educadas para usá-lo, isso pode ser um problema, né? Porque, basicamente, se as pessoas não conseguem lidar com um dinheiro que elas enxergam fisicamente, como é que a gente lida com um fluxo de caixa, com parcelas que vão vir a vencer, né? Com essa tomada de crédito que é um comprometimento, por exemplo, de uma renda futura, que no caso do brasileiro médio é muito incerta se vai existir ou não, porque a gente tem um giro de mão de obra gigantesco. Então,
Eu acredito que hoje em dia as pessoas estão se interessando mais. Mas aí o que me chama mais atenção é o seguinte, as pessoas querem pular etapas, né? E o problema de pular etapas é que você, ao não ter essa formação mais continuada, você começa a tomar riscos do qual vocês não estão preparados ainda, sabe? As pessoas não estão preparadas ainda. Então, eu acho que a gente pode primeiro começar falando de como, por exemplo, o que é renda, o que é consumo. Como é que eu consumo de uma maneira mais razoável, né? Mais racionalizada? Como é que disso eu consigo economizar? E depois que eu economizei, como é que eu consigo aplicar? Aquela pergunta que tu fizesse antes sobre a questão da Bolsa de Valores, né? Eu acho que a nossa Bolsa de Valores é muito pequena aqui no Brasil, porque a gente foi historicamente um país com muita inflação, né? Então, tendo muita inflação, foi muito difícil de desenvolver mercado de capitais. Segundo, a gente tem um país que paga juros muito altos. Então, quando você tem juros muito altos, você tem também pouco incentivo para as pessoas entrarem na Bolsa de Valores. E, historicamente, nós temos um contingente de pessoas pequeno que potencialmente poderia entrar também, né, na Bolsa de Valores, porque simplesmente não conseguem, ao longo do tempo, fazer poupança. A gente não é um país em que o mote de formação de poupança seja uma coisa incentivada, né? As pessoas foram reparar muito recentemente da importância de formar poupança. Mas eu acho que a gente está avançando. Eu sou uma otimista, então acho que a gente está avançando. Eu sou otimista também e por isso, né? Por isso estou aqui, por isso tenho feito aí algumas mudanças na minha carreira no sentido de que eu acho que a gente precisa chegar mais perto das pessoas e precisa encontrar mecanismos para isso e precisa trazer instrução. E precisa, em alguns momentos, falar coisas que não são agradáveis só. Porque parece que a gente tem um compromisso, às vezes, que eu entregar só o mundo de Alice. E eu acho que esse é um ponto, é poder entender que a gente precisa tolerar a frustração, que é isso, numa caminhada, tu tem esforço, tu vai ter que fazer, em alguns momentos, escolhas. Em muitos momentos. E isso é bastante difícil, porque eu só quero... É muito, por exemplo, em carreira, as pessoas estão o tempo inteiro pensando assim, como é que eu chego lá? Ainda uma lógica extremamente linear e muito assim, como é que é o fim da novela, com o final feliz. E não pensam todas as possibilidades que tem no meio do caminho. Então, ainda muita dificuldade realmente da gente lidar com a impermanência, da gente poder estar lidando com esses pontos. E que eu acho que é bem importante que a gente possa estressar. E eu quero ouvir vocês, mas sabe que assim, disso que vocês estavam falando, eu trabalhei numa empresa de estacionamentos, que é uma empresa muito do meu coração, né? A Safe Park, que eu aprendi muito com eles, assim, né? Um negócio muito interessante mesmo. E aí teve um momento lá na Safe que vieram algumas pessoas nos procurar, eu era do RH, e a ideia das pessoas que vinham, os bancos, era que a gente desse crédito para os funcionários. E que a gente desse para que a ajuda seria dar linhas de crédito para que as pessoas pudessem comprar as coisas. E eu me lembro que aquilo me impactou tanto, porque eu disse assim, se eu fizer isso, eu estou dando corda para as pessoas se enforcarem. O que a gente precisa fazer é ensinar as pessoas. E aí eu me lembro que eu montei um primeiro curso de economia doméstica, foi esse o nome que eu chamei. Eu chamei um amigo que entendia sobre finanças, que tinha uma didática muito boa, para começar a ensinar. Mas o quanto é difícil, o quanto é sedutor realmente tu pensar nas parcelas. Eu não sei como é que vocês veem isso, né? Mas o quanto que eu vejo hoje as pessoas ainda fazendo a conta, não pelo valor, mas pelo quanto que ela consegue pagar pela parcela. Eu particularmente acho que crédito não é bandido, crédito não é vilão, né? Crédito, não existe economia no mundo que conseguiu se desenvolver sem crédito, né? Grande parte das pessoas que são empreendedoras, como é o caso aqui do Fernando, precisam muitas vezes tomar dinheiro emprestado como um adiantamento de renda para fazer as coisas acontecerem. Qual é o problema? É as pessoas não entenderem que crédito não é renda, né? Crédito é uma antecipação de renda. Quem é que pode tomar crédito? Quem pode tomar crédito é quem no futuro ou vai gerar renda a partir daquele crédito ou está disposto a abrir mão de consumo futuro para pagar esse crédito tomado no presente. Eu sempre brinco, né, Jaque, que a gente devia aprender duas coisas. O que é poupança, né? Poupança é o nosso eu do presente ajudando o nosso eu do futuro. O que é tomada de crédito? É o nosso eu do presente pedindo dinheiro emprestado para o nosso eu do futuro. Eu vou anotar. Todos os programas eu anoto frases, eu anoto dicas. Aí quando a gente fala isso, tem um monte de gente que fica com raiva do seu eu do passado. Né? Sabe, Patrícia, que isso tu colocou agora
é um fundamento para quase tudo, não só para finanças, mas para a vida, né? É a escolha intertemporal, né? O que eu escolho hoje abdicar de prazer para ter um prazer talvez maior no futuro? O que eu abdico hoje de aquisições para poder adquirir mais bens no futuro? E esse aprendizado é comportamental, né? Tem aquele teste dos marshmallows, né? Das crianças, assim, quem que deixa de comer um para poder ter dois? Isso serve para a carreira, né? Então, assim, o Fernando do presente, ele está disposto o quanto a investir na carreira, em conhecimento, em abdicar de estar saindo com os amigos para poder ter um sucesso maior. E para mim, essa escolha intertemporal, que já é difícil tomar como comportamento, mas ela fica mais difícil ainda pelo componente incerteza. Porque tu tem a certeza do teu consumo do presente, tu tem a certeza de sair para tomar um chopp com os amigos hoje. Mas se tu abdicar, tu vai passar no concurso que tu quer, tu vai ter o sucesso financeiro, o sucesso de carreira que tu quer. Se tu poupar hoje, tu vai ter o sucesso no investimento lá na frente. Então, quando tem a abdicação do presente mais a incerteza, aí eu acho que é onde dá o bloco comportamental. E por isso que eu bato muito na questão comportamental, porque a gente vê isso tanto na questão de carreira quanto na questão de investimento para o futuro, que quem consegue saber aonde quer chegar e consegue abdicar desse presente, chega em lugares mais longe no futuro. Seja no teu campo carreira, né, já que seja na questão de investimento, seja na questão financeira de forma geral, acho que esse componente de escolha intertemporal, ele é decisivo. Assim. Quanto antes a gente conseguir aprender e lidar com isso, acho que mais longe a gente vai. E em linha com isso que o Fernando acabou de falar, né, tem incertezas que são muito intensas na nossa vida, né, cotidianamente. Nós vivemos num país que tem muitos altos e baixos, né? A gente brinca, né, que aqui no Brasil não tem aquele negócio de com emoção ou sem emoção, é sempre com emoção, né? Mas, por exemplo, uma incerteza que a gente tinha no passado, que está diminuindo muito, é a possibilidade de estar vivo no futuro. A nossa expectativa de vida está crescendo muito, né? Então, cada vez está mais certo que nós vamos chegar a idades avançadas. E quando a gente tem cada vez mais certeza que a gente vai envelhecer, mais cresce o nosso compromisso do nosso eu do presente a fazer um eu do futuro melhor. E aí, pensar em velhice, né? Como é complicado, principalmente numa economia que nem a nossa, num país que nem o nosso, que valoriza tanto a juventude, né? Então, você pensar que você vai envelhecer é você ter que olhar para várias dimensões da sua vida. É você pensar na sua saúde física, na sua saúde mental, nos seus relacionamentos, mas também pensar do ponto de vista financeiro, porque quando a gente envelhece como pessoa e principalmente quando a gente envelhece como sociedade, que é o caso que está acontecendo no Brasil, cada pessoa em particular passa a ser mais responsável financeiramente por si mesma do que no passado, né? Por exemplo, a gente que conheceu aqui nossos avós aposentados por um sistema público de previdência, pode ter certeza que nós que estamos sentados nessa mesa aqui não vamos ter as mesmas condições. E os que vão vir mais novos, menos ainda. Então, cada pessoa vai ter que cada vez mais pensar nesse futuro e, portanto, escolher o futuro em detrimento ao presente. Pois é, mas e aí que eu queria assim aquecer a nossa conversa aqui, né? Porque isso que vocês falam, é isso que eu digo, para mim faz muito sentido e é para isso que eu trabalho. Eu tenho um slogan que eu uso, que o mundo do trabalho é o mundo do adulto, né? É um mundo que a gente precisa ter essa responsabilização e o adulto não precisa ser chato, né? Mas ele tem que ter esse senso de realidade, né? Então uma conduta diferente. Mas o que eu vejo, e esse é o ponto, eu enxergo que hoje tem muito mais consciência, nós temos mais informação, nós temos mais longevidade, nós temos muito mais recursos, mas paradoxalmente ainda tem muito uma lógica do esforço, porque é muito comum que pessoas estejam nos escutando aqui e estejam trazendo que nós estamos falando da lógica do esforço. Eu vejo muitas pessoas trazendo assim, pois é, agora nós não temos mais aposentadoria, mudaram a aposentadoria, e numa posição muito queixosa, porque aquela questão que eu tinha das garantias, elas saíram da frente. E aí, então, eu escuto muita queixa e é onde eu vejo as pessoas gastando muita energia debatendo a escassez, debatendo o que eu não tenho mais. Tem um videozinho que é o Quem Mexeu no Meu Queijo, que sempre quando eu falo isso, eu enxergo o vídeo que tem um bonequinho lá que fica assim, quem mexeu no meu queijo, quem mexeu no meu queijo. E eu vejo as pessoas, às vezes, muito nesta postura. E pessoas jovens.
Não faz o menor sentido. E não faz o menor sentido. Eu coloco isso, né? Eu estou falando com vocês. E a gente tem hoje o programa aqui. À noite eu vou dar aula. Hoje eu vou trazer uma questão sobre empreendedorismo, né? Num curso de psicologia. Eu sou vista com maus olhos. Eu sou um ET muitas vezes dentro do curso, porque estou dentro de uma área que é uma área da saúde, falando em dinheiro. Dentro das áreas sociais, né, eu fiquei super feliz que a tua formação, o teu mestrado também tem essa questão da antropologia, quando traz a questão do entender o cenário, e eu fiz o meu mestrado em antropologia também, mas parece que em alguns momentos falar de dinheiro é algo que é isso, é feio, não é bem assim, né? Então eu percebo assim, realmente uma conduta ainda com muitos contrapontos e muitos assim polarizações e ainda misturadas com as questões políticas, né? Que eu acho que piora o cenário. Quando a gente pensa em dinheiro, eu sempre brinco com as pessoas em geral que eu converso, né? As pessoas dizem assim, é que eu sou de humanos, né? Eu não entendo isso. Eu sempre digo que não tem nada mais humano do que lidar com dinheiro, né? Os seres humanos cotidianamente precisam fazer relações que demandam a troca por dinheiro, né? Não tem volta, a gente não vai voltar para uma troca direta, né? A gente vai precisar de dinheiro. E a pergunta é, o que é melhor fazer? É entender o sistema, tá certo? Para conseguir tirar o melhor dele ou ficar a vida inteira batalhando contra ele? As pessoas podem falar o que quiser, né? Mas nunca a gente viveu tanto, nunca a gente viveu tão bem, nunca a gente se alimentou tão bem, nunca a gente teve tanto acesso como a gente tem hoje. E isso quem deu para a gente foi a evolução desse mundo capitalista que a gente vive, né? E pronto. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente destacar aqui também é que quando uma pessoa, né, tem uma guinada, uma mudança na sua vida em determinado estágio, né, em que ela tem poucas possibilidades de construir soluções à frente, é uma coisa. Mas quando a gente está falando de mudanças para uma pessoa que tem 20 anos, que tem 25 anos, nossa, ela tem uma vida inteira para construir. Tu, Fernando, quando é que tu começou a tua empresa? Que idade tu tinha? Ótima pergunta. Eu tinha 34 anos. Na empresa de hoje, na Avel, né? Mas até os 34 anos, eu acho que teve muita tentativa e erro, teve muitas possibilidades. E nos 34, eu acho que tinha uma trajetória de aprendizado, pelo menos de muita coisa do que não fazer, né? A gente vai, que é tão importante quanto vai aprendendo. E o mundo afora, ele é muito incerto, né? As tecnologias mudam o tempo inteiro, o trabalho, o dinheiro, de novo, é uma troca, é um fluxo, é uma energia que tu gera valor para alguém para ter algo em troca. E o mundo mudando, as tecnologias mudando, a gente tem que abraçar a mudança e gerar valor nesse novo mundo. Se a gente ficar preso tentando segurança, tentando certezas, seja do funcionalismo público que tinha uma renda que era certa, talvez não seja mais, seja naquela minha carreira que eu pensava em estar na mesma empresa em 20, 25, 30 anos e quando vê o mercado, a pandemia obrigou a ter demissão em massa e eu não estou mais, talvez seja melhor abraçar essa mudança, se reinventar a cada momento, é super importante. Então, abraça essa crise que vem para todos nós em alguns momentos, né, de diferentes formas, abraça essa crise, se reinventa e vai de novo, vai mais forte. Então, ao invés de ficar se queixando, né, de quem mexeu no teu queijo, eu acho que seja protagonista dessa história. É uma forma que eu vejo, principalmente para jovem, né, que tá aí, tem tanta coisa. Se esse jovem de hoje consegue olhar para o eu dele do futuro, para 15, 20 anos, pô, quantas transformações vai ter no mundo? Cara, abraça essa transformação, aprende a usar o chat GPT, a inteligência artificial, aprende a usar os prompts que vão te ajudar a ser mais produtivo, ao invés de ficar travado. Eu acho que é mais ou menos por aí a provocação. E por que será que a gente não fala mais sobre isso na infância e essas temáticas elas não estão, inclusive, dentro das pautas de casa, né? Realmente numa pauta familiar, como também um eixo de educação dentro de casa. A gente tem tantas preocupações com os filhos, ok, daí eu dou boa escola, ou eu tenho, né, toda uma preocupação um pouco com a formação, realmente com o comportamento, mas isso não é uma pauta que está muito dentro das famílias e nem nas escolas. Mas eu também acredito que está crescendo, sabe, Jaque? Que bom. Por exemplo, eu acho que essa história da gente entender que a gente tem que aprender a aprender é algo que está ficando claro, né? As pessoas estão vendo que elas não
terem sabido de certas coisas, puniu elas de alguma forma. A quantidade de pessoas que me procuram, né, seja de revista, seja de jornal, seja de rádio, para falar sobre essa temática, começa a mostrar claramente que o interesse começa a acontecer. E eu vejo que quando eu converso, por exemplo, com familiares de amigos da minha filha, essa temática começa a aparecer. Então, por exemplo, volta e meia me perguntam como é que eu lido com isso dentro da minha casa, né? E a gente tem que entender que dentro de cada casa, cada família vai ter, obviamente, a sua forma de organizar, mas não tem forma melhor de ensinar do que através do exemplo. Quando as coisas começam a acontecer de maneira natural, a coisa flui melhor. Então, no exemplo que tu dava do teu avô, né, que falava contigo a respeito de calcular o troco, quando a gente vai no supermercado e faz a opção entre comprar uma coisa ou outra, ou escolher se vai comprar uma coisa ou outra, tudo isso são pequenos exercícios que, dependendo da fase que a criança está, você pode fazer e pode reverter em ensinamento, né? Quando a Vitória era pequena, eu transformei ela em casa numa xerife da energia, né? Eu colei um negócio no peito dela e disse para ela que ela era xerife da energia. Aí ela falava o bordão, né? Luz que a Vitória apaga, a mamãe não paga. Então, ficava, né? Então, hashtag fica a dica aí. São coisas simples, mas que fazem, né? Geram um tipo de comportamento. E, graças a Deus, eu não tenho uma filha como Eta Halley, né? Que vai passando com um rastro de luz atrás de si. Então, são essas coisas que vão compondo aí, né? Eu ia perguntar, eu digo, tá, e como é que tu fez, né? Quando as pessoas perguntam, e conta pra gente como é que tu faz, porque esse é um ponto realmente importante, que é em relação à adolescência, em relação a essa geração que está aí, que em alguns momentos vem assim, ó, te dou o telefone e aí fica lá, te distrai, e às vezes, quando eu te escuto assim, dizendo, não, eu sou positiva, eu acredito, eu fico assim, eu digo, Jaqueline, eu também sou positiva aqui, e a Patrícia que está fazendo o contraponto, mas é que também tem me preocupado bastante. Sim. E acho que é importante a gente poder olhar esses cenários. É isso, assim, as informações e as evoluções, sim, nós estamos avançando, e eu concordo contigo, acho que o mundo vem avançando, se a gente olha os indicadores de qualidade de vida, né, nós temos mais qualidade de vida, claro que a gente tem novos desafios aí, mas, em compensação, também ainda tem essas questões de, por exemplo, assim, a gente tem uma atividade que a gente faz, que é o Open Campus, e que a gente recebe jovens. E é muito comum os jovens chegarem lá perguntando e dizendo isso, assim, essa profissão não tem mercado. E aí, quando os jovens vêm me dizer isso, eu tenho vontade de dizer, eu brinco sempre dizendo isso, chama os pais, né? Porque talvez essa informação que está vindo ali é uma informação viciada. Porque hoje a gente garantir que tem mercado em alguma atividade, meu Deus do céu, quem tem bola de cristal? Porque todos os mercados estão se transformando e a essência da mudança não está aí. Né? Ela está em questões muito mais assim realmente de como é que as pessoas fazem a profissão, como é que elas constroem, como é que elas vão se desenvolvendo. Então acho que são conversas realmente muito importantes. Tu ainda não tem essa preocupação, né, Pisa? O teu está bem pequenininho. Está bem pequeno, eu estou escutando e já estou projetando como é que eu vou educar de forma lúdica, né, com os contos, o xerife de energia aqui, estou preocupado, estou projetando. Mas isso faz o meu eu do futuro projetar mais tempo ainda. Então, para mim, longo prazo era 5, 10 anos, agora já começa a ser 20 anos, assim, projetando para frente. Estou aprendendo aqui. E aproveitando, então, esse gancho, a gente falando das gerações, como é que vocês veem assim, a diferença das gerações nessa questão? Porque hoje tem, por exemplo, alguns cursos dentro das universidades são cursos que têm tido menos procura. E a gente começa a ver hoje um encantamento das pessoas indo para o mercado financeiro. E a gente percebe que esse é um movimento que tem acontecido, das pessoas se direcionarem e saírem. Então, eu não quero mais fazer engenharia civil e eu vou querer entrar para o mercado financeiro. Então, alguns comportamentos dentro da universidade. Hoje, adolescentes já falando e aprendendo sobre a questão de onde é que eu vou aplicar também. Então, a gente começa a ver isso assim, vindo mais no radar das pessoas. Como é que vocês têm visto essas mudanças geracionais? Legal. Pegando o último gancho, já aqui que tu trouxe, eu vejo que o Rio Grande do Sul ele é um celeiro de talentos, formador de talentos. Tu pega faculdades, né, como URGS, PUC, Unicinos, eles formam muita gente boa. Tem muitas faculdades boas de engenharia, de ciência da computação. Ao mesmo tempo, tu vai para o lado da economia real, e a Patrícia acompanha bem esses dados, tu vê que o Rio Grande do Sul
seja em demografia, população, seja em desenvolvimento econômico, está patinando, não vai para frente. Acho que tem vários fatores e a Patrícia vai nos ajudar melhor aqui para frente em relação a isso. O que acontece? É importante a gente entender o que o nosso Estado tem vocação. E tu pega, por exemplo, uma das maiores instituições financeiras da América Latina foi criada nos anos 2000 aqui em Porto Alegre e deixou um legado importante. Então, hoje, as principais assessorias financeiras do Brasil têm origem aqui, né? A Avel é um dos exemplos que teve origem aqui e possibilita hoje quase 500 jovens estar se desenvolvendo a carreira no mercado financeiro. Então, acho que tem a ver com vocação. Tem essa vocação do mercado financeiro aqui, tem essa vocação, eu entendo, da computação, de programação. A gente precisa entender essa vocação e dar pista, dar espaço, sabe? É que nem na minha carreira individual, o que eu tenho skill, o que eu tenho vocação, é isso que eu tenho que me desenvolver. E eu acho que como agregado geral, assim, como Estado, a gente também tem que perceber o que a gente tem vocação e impulsionar isso. Pegando o teu último gancho, é isso que eu estou vendo, assim, do nosso momento aqui. E eu acredito que se a gente continuar nessa linha, né, de enxergar aqui no estado do Rio Grande do Sul como um espaço efetivamente de geração de valor via mercado financeiro, é riquíssimo, porque nós estamos falando de algo que tem uma capacidade de agregação de valor muito grande, que absorve muita gente e com uma capacidade de gerar renda não só como atividade, mas para as pessoas que estão ali empregadas muito boa, que acaba revertendo também para nós aqui. Então, Porto Alegre, por exemplo, é uma cidade em que está ficando cada vez mais legal de morar, tá bom de morar. Então, se você consegue empregos bons, que pagam bem, em mercados que são crescentes, isso é uma via de desenvolvimento. Então, que bom que a gente tem hoje universidades que são capazes de formar as pessoas, que bom que nós temos pessoas que possam ser absorvidas por empresas que estão ainda situadas aqui. E que bom que a gente está tendo gente como o Fernando, que tem essa iniciativa empreendedora. Que olha só que interessante, né? Quando a gente pensa em mercado financeiro, a gente não precisa muito de estrada. Estrada é uma coisa que a gente não tem. A gente pode ocupar aquilo que a gente tem de bom ainda, que são essas mentes que a gente consegue gerar aqui, né? Então, se a gente consegue ocupar melhor aquelas nossas vantagens competitivas, isso é um espaço de desenvolvimento que tem que ser muito bem aproveitado, né? Que coisa boa. Mas, por exemplo, eu estava escutando a Natália Schifino, é uma jovem, uma guriazinha, assim, que eu fiquei encantada escutando ela falando. E ela estava trazendo sobre uma série de dados sobre essa geração Z. Né? Então, ela traz isso, assim, que é uma geração que quer cocriar, que é uma geração que tem realmente uma questão assim, de um olhar muito grande para a questão de transparência. Mas ela trouxe uma fala, claro que eu sou psicóloga, né? Então meu ouvido escolhe também o que mais me toca. E aí ela traz uma fala que ela mencionou, foi exatamente essa questão o quanto que essa geração também, em alguns momentos, ela é incongruente. Que ao mesmo tempo que ela quer um mundo melhor, tem horas que ela quer menos esforço. Né? Então, ela trouxe muito essa questão de como é que a gente pode estar acolhendo e entendendo esses pontos de interrogação como realmente essa oportunidade para clarear, né? E para poder acolher e não criticar, porque hoje tem muito a questão de ficar se criticando também as gerações. Essa geração nova isso, a geração nova aquilo, e fica essa disputa geracional. Né? E ela trouxe um convite assim, do quanto que é importante acolher e ver realmente quais são os impactos dessa geração e que tipo de ajuda que ela precisa. E eu acho que essas são as questões, um pouco de poder entender que existem novos caminhos. E que, claro, que como existem novos caminhos, são novos. Então, tem muita ainda, muitas dúvidas. E como é que a gente pode ir direcionando? Eu acho que essa geração é uma geração que a gente brinca, né? Que quer arrumar o mundo, mas às vezes não quer arrumar o quarto, né? Então, mas uma coisa que eu converso muito, de novo, com a minha filha, que tem 13 anos, né? É que não adianta só enxergar o problema. Tem que começar a pensar em como se constrói a solução. E a construção de uma solução de qualquer problema passa pelas pessoas. Pessoas bem informadas, pessoas bem qualificadas, pessoas com um olhar que busquem, de fato, a solução e não só a crítica pela crítica. E eu acho que uma coisa bem interessante do mercado financeiro é que você consegue ver ali, no mercado financeiro,
Se você é um cara que se esforça, que se busca o entendimento, se usa estratégia, você consegue enxergar resultado, né? Então, para principalmente esse tipo de perfil, ele é um perfil que agora tu vai saber melhor que eu isso, que recompensa muito bem e recompensa razoavelmente rápido até, né? Então, é uma carreira que obviamente vai ser bem atrativa, né? Bem atrativa. Sabe que vocês estavam falando da geração Z, eu estava pensando assim, acho que um dos pontos fortes lá da Avel é a formação de pessoas assim para o mercado. Tanto é que no momento onde as assessorias em geral estavam buscando gerentes de banco para contratar para assessoria, para trazer cliente, trazer custódia, a gente foi por um movimento contrário de buscar jovens talentos assim nas principais faculdades e formar do zero. E o que eu vi em muitos desses jovens que se atraíram ali é o desejo de ter sucesso profissional, de se esforçar para ter resultado e principalmente construir junto. Então a gente sempre tentou com o máximo de transparência colocar, olha, a problematização é essa, a gente precisa ir para lá, construam junto, dando espaço para construir junto. Quando as pessoas constroem junto e têm mentes brilhantes, assim, têm boas ideias, vai ganhando corpo, vai incorporando. Então, eu acredito muito nessa inteligência coletiva. Assim, se tu consegue dar espaço para ouvir todas as ideias e colocar para remar junto, pode ir muito longe. E talvez até esse estigma da geração de que, não, quer mudar o mundo, mas não quer arrumar a cama. Eu escuto muito, mas na prática eu vejo diferente, sabe? Pode ser um recorte, pode ser, mas eu vejo muito exemplo contrário. Eu vejo muita gente colocando a mão na massa, querendo ser protagonista do seu futuro, fazendo o seu futuro acontecer e contribuindo, por consequência, para o todo. Assim. Mas é só um recortezinho, né? Talvez o que tu consiga enxergar é justamente as pessoas que fogem desse estigma, né? Porque a gente está falando de mercado financeiro sendo um lugar competitivo, um lugar que a possibilidade de expansão é clara e que quem tem esforço, quem tem entrega, tem resultado, né? Então, você começa a pescar num balde em que só tem gente boa ali, entendeu? Verdade. Então, pode ser isso também, né? Verdade, Pode ser verdade. isso também. Esses dias eu fiz tá fazendo o programa, né, que eu tenho uma coluna na rádio também, e aí eu falei sobre competição. E eu trouxe que a competição é algo que é absolutamente inerente à existência do ser humano. Tá? E que competição e colaboração não são atitudes excludentes. E, nossa, gerou uma polêmica, porque é essa questão de que existem muitas palavras hoje que são palavras que estão amaldiçoadas. Então, a competição é uma, a própria questão do dinheiro é porque se a gente for olhar, o dinheiro ele é um recurso, ponto. Né? E a maneira como eu vou usar esse recurso, né, ele é um meio, né, e a gente vai estar usando. Mas o quanto que em alguns momentos a gente vai colocando vieses, e esses vieses vão servindo para te aproximar ou te afastar. E aí eu preciso fazer um elogio público, porque isso que o Pisa está colocando, dessa gurizada que está lá, essa é uma questão que realmente eu enxergo isso. Eu fico muito encantada, né, de ver e foi para mim também uma quebra de paradigma, porque é isso, né, também é um mundo muito novo. Eu estou acostumada com consultorias com empresas que têm né, indústrias ou mesmo na área de serviços, mas que estão um pouco trabalhando em outros segmentos, e a gente olhar e ver o quanto que essa meninada ali também está se trabalhando na questão da formação pessoal, estudando, fazendo. E é muito engraçado que nós tivemos uma situação que eu tenho, né, um pessoal da psicologia que daí foi olhar para esse segmento e dizer assim, não, mas eles não podem isso. Essas pessoas são pessoas que dão um pouco... Essa vida competitiva gera doença. Uma crença de que estar num mercado competitivo é algo que é doentio. E eu disse, olha, eu tenho uma amostra viciada, assim, eu sei que é uma amostra pequena, mas eu não vejo essa doença, ao contrário, eu vejo muita saúde, eu vejo cuidado com a saúde física, inclusive, né? Então eu vejo uma meninada fazendo exercício, se preocupando realmente para poder ter tônus para lidar. Então quero poder fazer esse elogio público aqui. E, gente, assim, dentro dessa linha, assim, né, pegando a experiência de vocês e pegando essa questão de que a gente está falando né, com muitas pessoas, tanto pessoas que são pessoa física, pessoas que têm as suas empresas. Eu sei que dar dicas é algo que é desafiador, que nem as famílias lá que te pedem.
mas realmente assim trazendo uma mentoria, como se nós estivéssemos fazendo uma mentoria coletiva aqui, que a mentoria tem esse viés do conselho. O que vocês trariam como conselhos, como, né, dicas para as pessoas que elas possam um pouco lidar melhor com os recursos que elas têm? Eu sei que muitas coisas a gente já foi falando, mas dá um pouco de trazer um pouquinho mais, né? Por exemplo, pegando pessoas que tenham uma renda mais ajustadinha, né? Como é que as pessoas podem fazer para poder, de alguma forma, né, capitalizar essa situação e se reorganizar? Eu vou começar com uma coisa bem simples aqui. Eu tenho certeza que o Fernando vai falar uma coisa muito mais bonita que eu, tá? Mas assim, eu acho que a gente precisa fazer o básico bem feito. Se a gente fizer o básico bem feito, já é um ponto de partida relevante. Tem uma época da vida da gente que todo mundo pergunta pra gente insistentemente o que a gente quer ser quando crescer, né? Então as pessoas perguntam: o que tu quer ser? O que tu quer ser? O que tu quer ser? Quando a gente faz o vestibular, parece que essa pergunta ganhou uma resposta e ninguém mais te pergunta. E a gente para de perguntar pra gente mesmo o que a gente quer pra gente. E a gente vai vivendo um dia de cada vez, ignorando que a gente está dando passos para alguma direção. A gente vai chegar em algum lugar caminhando do jeito que a gente está caminhando. Então, o que eu convido todas as pessoas a sempre fazerem é pararem e perguntar para si mesmas o que elas querem para si. Eu acho que a grande chave financeira, né, de comportamento financeiro da minha vida, eu virei quando eu tinha 13 anos. Quando eu tinha 13 anos, eu olhava a vida financeira da minha família e eu tinha consciência clara de que aquilo eu não queria para mim. Ponto. Então, o que eu queria? Eu queria tranquilidade financeira. O que é tranquilidade financeira? Tranquilidade financeira é não pensar que dia do mês é. Se é dia 1º, se é dia 2, se é dia 5, se é dia 10, dia 15, dia 20, dia 30. É eu ter uma vida que caiba em qualquer dia do mês. Porque simplesmente eu sei quanto eu posso gastar e quanto eu ganho. Isso eu queria. A segunda coisa que eu queria era ter conforto. E quando eu falo conforto, a gente sempre pensa numa cama fofinha, com lençóis, fios egípcios. Não é isso que eu estou pensando, né? A coisa mais complicada para mim, quando eu era pequena, era o meu pé crescer. E quando meu pé crescia, o meu sapato apertava. E eu achava isso muito injusto, porque todas as pessoas tinham um monte de problemas, mas não tinham sapato apertado. Eu tinha um monte de problema, mas o meu sapato apertado. O que é ter conforto? É ter um problema de natureza financeira que pode ser resolvido com dinheiro e você conseguir resolver ele. Imagina quantos microproblemas aparecem na vida das pessoas que podem virar grandes problemas porque as pessoas simplesmente não têm dinheiro para resolver aquilo. É o remédio que tu tem que tomar porque tu teve alguma doença, é porque tu está em uma chuvarada e em vez de tu ir caminhando a pé, te molhar todo e te estressar, tu pegar um aplicativo. São coisas desse gênero. É você estragar teu carro, conseguir arrumar e conseguir tocar tua vida. E isso é conforto. É você ter um problema de natureza financeira e você ter o dinheiro para resolver aquele problema, sem gerar outros problemas na sequência. E por último, e não menos importante, mas bem mais difícil de ser construído, eu queria que a minha relação com o dinheiro, com o tempo, me trouxesse liberdade. E o que é liberdade? Liberdade é a possibilidade de fazer escolhas genuínas. Quando eu casei com meu marido, né, quando eu comecei a namorar ele e tudo mais, ele ganhava mais que eu. Ele dirigia e ele tinha força para abrir potes, né? Essas 3 coisas eram coisas que diferenciavam profundamente a gente, né? Com o tempo, eu fui ganhando mais. Com o tempo, eu aprendi a dirigir. E no Natal, a minha mãe me deu um abridor de potes. E a minha mãe disse assim: ó, agora vocês vão ficar juntos, sendo unidos pela única coisa que deve unir um casal, que é o amor. E eu vou dizer para vocês, hoje eu sou casada há 19 anos com meu marido e eu estou casada com ele porque eu quero continuar casada com ele. Eu trabalho nos lugares que eu trabalho porque eu quero continuar trabalhando nesses lugares. Vocês entendem como isso genuinamente faz todas as relações, todas as entregas serem infinitamente mais intensas, porque elas não são obrigacionais, elas são simplesmente pelo desejo de estar ali. Então, isso é uma pergunta importante. O que você quer da sua vida? O que você quer da sua relação com o dinheiro? E aí, bota no papel, faz um compromisso contigo mesmo, né? Para mim era muito importante eu pensar numa velhice, né? Numa terceira idade, que eu vivesse bem. Quando é que eu tive de tomar essa decisão? Quando eu tinha meus 20 anos. E quando eu tinha 20 anos, eu tomei essa decisão e eu comecei a minha caminhada até lá. Ah, mas eu tenho 40 e poucos, não pensei nisso ainda. Bom, então começa agora, né? Porque você vai poder fazer isso. Quantos sonhos
de natureza aquisitiva você tem ainda que você pode realizar se você começar a fazer outras escolhas e se comportar de um jeito diferente. Então, a gente gasta, Jaque, no Brasil, pela lei, né, 44 horas semanais para ganhar dinheiro. A pergunta é quantas horas por semana a gente usa para cuidar do dinheiro que a gente tem, né? Então, se a gente simplesmente parar para se fazer certas perguntas, talvez a gente possa se dar algumas respostas. E essas respostas possam ditar o nosso comportamento cotidianamente de um jeito melhor. Primeiro consumindo melhor e depois procurando aplicações que, de novo, não vai ter mágica, né? Não sei se o Fernando ouve isso, mas uma pergunta que a gente ouve muito é assim, qual é o melhor investimento que existe? Depende, né? A palavrinha mais básica que o economista aprende a falar quando entra na faculdade. Mas ter esse tipo de racionalização do seu dia a dia, eu acho que ajuda bastante. E essa é uma questão, né, da mágica só, agora de te ouvir, Pisa, mas eu estava lendo, tem um livro sobre alta performance, que é muito interessante, que o escritor ele diz que ele olhava o irmão fazendo mágica e ele ficava super encantado de ver o irmão fazendo mágica, ele achava que aquilo era mágico. E na medida que ele foi se aproximando do irmão, ele viu que o irmão aprendeu a fazer a mágica. E aí que ali ele teve um insight para a vida muito importante, né? Que a mágica ela é fruto do trabalho, né? De alguém que se dedicou a entender como é que faz, né? Os movimentos, os malabarismos e tal. Então, e essa dimensão que a gente precisa entender. Muito legal. A Patrícia falou o básico bem feito. Eu acredito muito nisso, Patrícia. Às vezes as pessoas veem assim, Pisa, como é que eu faço para investir, para ter o melhor retorno e tal? Eu, cara, como que tá a tua poupança? O que tu já guardou? Não, hoje eu ainda gasto mais do que eu ganho. Bom, então acho que o primeiro passo é equilibrar e começar a poupar. Ou seja, ter o eu do presente consumir um pouco menos, deixar um pouco mais pro eu do futuro. Então, o primeiro passo assim, é guardar. Se tu não guardar, tu pode ter o melhor investimento do mundo ali em percentual, pode ser, né, 1, 2% ao mês, pode ser o que for de extraordinário, não vai se tu tem um potinho muito pequeno. E daí até trazendo um exemplo pessoal, assim, eu guardei um dinheiro quando eu era mais jovem, eu queria ter um carro, comprei o carro lá, zerei. Comecei a namorar e a minha namorada, hoje atual esposa, mãe do meu filho, ela queria fazer uma festa de casamento. E eu achava uma rasgação de dinheiro aquele negócio de festa de casamento. Eu, não vou pedir para ninguém. Se a gente tiver festa de casamento, vai ser com o nosso dinheiro que a gente poupar. Então tá, vamos fazer uma conta conjunta para poupar, para fazer a festa. Tá, beleza, a gente combinou. Cada um colocava um percentual. E ela é aguerrida, ela é encantadora. Ela é executora. Então tá, vamos fazer isso. Cada um botava um percentual do que ganhava ali. E o que acontece? Assim como tu começa a ir para academia, nos primeiros resultados, tu começa a te motivar para ir além, ou na carreira, a gente começou a colocar a pouquinho. Depois de 6 meses, 1 ano, aquele pouquinho começou a virar um pocão. E tu começa a te motivar mais por aquilo. Então, isso é motivante. A relação com o dinheiro, ela é motivante porque não é o dinheiro em si, é a energia que tu colocou para ter aquilo ali, para guardar. Porque tu sabe o quanto tu abdicou, o quanto tu trabalhou para juntar aquilo ali. Então, tu vai cuidar bem quando tu te organizou para isso. Então, o que acontece? A gente começou a ver crescer aquilo ali, a gente começou, qual é daí quando me perguntam, já tem um valor poupado. Bom, então tá, vamos investir melhor. Qual é teu objetivo? Em geral, o santo grau, né, é diversificar, é descorrelacionar ativos, é diversificar, não é querer ganhar muito de uma vez só, querer acertar na veia alguma coisa, porque a gente não sabe o futuro, né? Ninguém tem bola de cristal, então é ter uma carteira bem diversificada com ativos descorrelacionados. Mas voltando para o caso, a gente começou a aplicar e começou a crescer. Chegou no momento de fazer a festa de casamento, a gente sabia o tanto que a gente tinha se esforçado naquilo, que a gente negociou com cada fornecedor na unha e sobrou boa parte do que a gente tinha poupado, a gente não usou isso para o nosso casamento. Então, passou o casamento, nosso objetivo é ter um filho. Quanto que a gente tem que ter para ter um filho, para de repente comprar um imóvel e tal. Então, o ser humano, a gente é muito mais parecido do que a gente imagina uns com os outros, assim, por faixa etária, sabe? Então, tu vai pensar em casar, muitos vão pensar depois em ter uma casa própria, pensar no sustento na faculdade, no colégio dos filhos. O sonho depois, eventualmente, é ter uma casa na praia, é viajar.
quem consegue enxergar mais longe, eu acho que esse é o grande diferencial do ser humano, é quem consegue enxergar mais longe, quem tem um prazo mais longe, mais longo de conseguir antecipar. Aposentadoria, pô, não posso depender do sistema público, da Previdência, eu tenho que poupar mais. Tem alguns que conseguem antecipar, inclusive pensar na sucessão para os herdeiros. Então, tem muitas famílias que têm grandes problemas por não antecipar isso. Então, quem consegue antever antes e cuidar antes, consegue ter melhores resultados, né? Trazendo um exemplo, começou no meu casamento aqui, e não tem saída mágica. De novo, eu volto para a questão comportamental. Quem tenta sair da mágica, geralmente cai do cavalo. Quem tem a ambição de querer ganhar muito, eventualmente é quem perde muito. Então, tem que estar vivo ao longo do tempo, literalmente, mas vivo também na questão financeira que eu quero colocar aqui. É que essa é uma analogia que eu faço seguido nos espaços que eu tenho profissionais, que se eu quero surfar onda grande, eu preciso me preparar para ela. Se eu entrar numa onda grande despreparado, eu morro. Ela vai entrar em Nazaré lá de qualquer jeito, não vai sair de lá. Então, essas são as questões, é que às vezes as pessoas querem realmente surfar ondas grandes, sem entender todas as questões do que são necessárias no meio do caminho. Mas, gente, por incrível que pareça, nós estamos chegando no final. E eu tenho um ritual aqui que eu estou trazendo para o programa, porque esse é um dos outros objetivos que eu tenho, que as pessoas possam ler, que as pessoas possam entender que estudar é importante. Então, eu sempre tenho pedido, e a outra questão que eu quero é realmente ver se as livrarias se sustentam mais, que eu acho que a gente precisa, assim, me dá uma dor quando eu vejo livrarias, a gente não encontrando livrarias nas ruas. Então, eu tenho pedido sempre que dicas que vocês dariam. E aí pode ser a dica de livro, pode ser também alguma outra questão, algum podcast, videocast, mas o de uma leitura. Que vocês dariam como dicas para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo? Legal. Eu estou curioso por saber a dica da Patrícia, tá? Acho que dado o assunto que a gente tratou aqui, de olhar o curto prazo, longo prazo, o que me vem à cabeça é o livro do Eduardo Janetti, que é O Valor do Amanhã. Eu acho que ele trata um assunto que é super importante de uma forma simples, com vários exemplos lúdicos que nos ajuda a pensar sobre isso. Então, acho que esse seria minha dica de livro. Esse livro é um livro muito bom, um livro muito interessante, muito inteligente. O que eu indicaria para as pessoas, em geral, é um livro bem simplinho, antigo, mas que refletem muito essa ideia que o Pisa acabou de falar, né? Que é a história de pensar junto sobre uma coisa que é um objetivo conjunto, que é um livro do Gustavo Cerbasi chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? E por que isso? Porque muitas vezes dentro da unidade familiar, o homem não sabe quanto a mulher ganha, a mulher não sabe quanto o homem ganha e ambos não sabem quanto ambos gastam, né? E a pergunta é, como é que você vai formar patrimônio, que muitas vezes vai ser dos dois, quando os dois não têm cumplicidade na forma como eles gastam? Então, é um livro simples, antigo, mas de uma linguagem boa, e uma coisa muito interessante é o seguinte, com muitas coisas aplicáveis no cotidiano. Fica a dica. E essa é a questão, são aplicáveis. E eu acho que um ponto assim que vocês trouxeram é isso, né? O quanto que a gente precisa estar constantemente perguntando o que realmente a gente quer. O que realmente faz sentido. Para que a gente possa entender o quanto que esses movimentos eles vão ganhar uma outra força quando a gente entende de por que eu estou fazendo, por que eu estou me movimentando. Então, acho que é um aspecto bem... Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo. Estava aqui pensando, puxa vida, podia ter perguntado isso, podia ter perguntado aquilo. Mas aí convida a gente. Com certeza, com certeza. E a outra questão que eu vou deixar pública aqui, vou deixar o Pisa numa situação aqui de ser meu pombo, meu porta-voz, que é convidar a Clá para vir aqui, né? Porque ela é uma pessoa que me inspira muito. Já fiz curso com ela, trabalha maravilhosamente bem essa questão da comunicação do mundo digital. Então, já vou ficar aqui, fica registrado esse convite. Gente, esse foi o Mentes que Conectam com Jaqueline Mânica. Nós tivemos aqui esse momento super agradável com Patrícia Palermo, Fernando Pisa, discutindo todas as questões, né, que envolvem os recursos financeiros. E o podcast Fio de hoje fica por aqui, então, e você encontra esse programa de hoje, quanto os outros que nós já tivemos, no canal 524 da Claro Net, ou 24, e nas plataformas digitais. E eu espero vocês no nosso próximo podcast.